Opa, gente, beleza a todos aí? Criei mais um módulo, né? Por que esse módulo? Para tentar responder algumas questões e também para poder auxiliar as pessoas a serem um pouco mais criativas aí durante defeitos, né? A primeira coisa, né? O cliente entrou na sua loja e ele vai te perguntar se você conserta aparelhos celulares. Evidentemente, você já vai afirmar que sim, né? Quando você afirma que você faz manutenção, o ideal é que nesse momento você esteja um pouco preparado para dar resposta ao seu cliente. Se você não tiver as respostas corretas para dar para ele, você fala que vai analisar, que vai tentar verificar qual a melhor possibilidade de manutenção daquele aparelho, vai verificar o orçamento, né? Agora, quais os primeiros passos que você deve se perseguir em relação ao cliente? Como eu sempre faço as coisas de improviso, tá, gente? Eu nunca faço assim, faço alguma coisa previamente para poder passar por aluno, né? Sempre vai saindo. Talvez eu possa ter esquecido de alguma coisa, mas gostaria que vocês lembrassem aí por isso também, tá? Mas vamos lá. Você já respondeu ao seu cliente que você faz o conserto de celulares, então você já é autoridade no assunto. É você que vai trazer a solução para o seu cliente. Só que para você trazer a solução para o seu cliente, você precisa saber também o que aconteceu com o aparelho. A oxidação, a água, o suor é um dos primeiros vilões que carregam um aparelho de vários defeitos. E é válido lembrar para vocês que um aparelho que foi molhado, ao você pegar para fazer a manutenção, tem bastante risco em relação só em você meter a mão, o aparelho pode parar de funcionar. Você pode ter um flex do LCD que está oxidado, quando você puxar, você já permanentemente perder imagem do aparelho, né? Então, a primeira questão é perguntar ao seu cliente. Pergunte sempre, de todas as formas. Molhou, né? Você já vai começar a perguntar. Vou colocar aqui água. Molhou, senhor? Se ele jurar que não, você tem alguns motivos para encontrar vestígios de água, parafusos oxidados, oxidações em pontos como conector, né, antenas, entradas de fone de ouvido, marcas de água no LCD ou entre o touch, etiqueta de segurança que temos, ela é branca, mas quando entra em contato com a água, ela fica vermelha, né? Ela tem tipo um pó branco lá dentro que quando molhar ele vai se expandir ali como se fosse um quisuco, né? E um suco ali desses de pó, e ele vai expandir a coloração vermelha naquela etiquetinha ali, tá? Então já é um dos pontos aí que você deve analisar. Outra questão é verificar se já teve manutenção. Como que você pode verificar vestígios de manutenção? Marcas de chave para desmontar a carcaça, né? Marcas de tentativa de desmontagem, falta de parafuso. Isso aí também já faz uma boa indicação de que ou houve a tentativa da manutenção ou realmente teve uma manutenção e o técnico anterior se descuidou
e marcou o aparelho ou deixou a falta de um parafuso ou algo do tipo, tá? Então, quando você já estiver investigando com seu cliente essas possíveis coisas, você já está se preparando para evitar aborrecimentos futuros com seu cliente. Por quê? Quando você tiver com a sua OS, que é a ordem de serviço, né, tanto de talão quanto online, em programas, né, você vai anotar esses detalhes. Aparelho encontra-se com a falta de parafuso, aparelho encontra-se com marcas de oxidação, aparelho encontra-se com marcas na sua carcaça, falta de tampa ou alguma coisa assim, né, travas da tampa danificado, é, LCD solto, touch solto. Então você tem uma resposta. Quando você vê também etiquetas, né, de manutenções de outras lojas, a pessoa vai te falar, não, teve manutenção, mas já tem um ano, já tem um tempo. Ele molhou, mas já tem 3 meses. Não foi por causa disso. Sim, pode ser por causa disso. Vamos ter aparelho que pode molhar e ele parar de vez, e ter aparelho que ele vai molhar e ele vai parar daqui a 3 meses, um ano. Tá? Isso é muito relativo, tá, senhores? Vocês até viram que num concerto que eu fiz de um iPhone 7 recente, e vocês conseguiram perceber que tínhamos uma placa muito oxidada, mas o setor onde tinha a oxidação não estava sendo afetado, e sim um curto que havia do outro lado da placa que não tinha oxidação nenhuma. Então esse é um dos motivos aí que você consegue ser perceptivo aí durante a entrada do aparelho aí na sua loja. Outras coisas que pode também você perceber: o alto-falante pode estar chiando, né, ou sem o áudio. Isso aí também faz algumas indicações como oxidação, ou pode estar afastado também, né. Outro detalhe também que você pode se perseguir: o microfone, né? Se você tiver a possibilidade, tempo suficiente ou a paciência suficiente para você efetuar alguns testes previamente, para você se proteger contra clientes que são maliciosos, faça os testes ao máximo possível, porque você pode às vezes até estar com o seu cliente que acabou de molhar, mas ele não verificou o microfone. Você fez um reparo de uma limpeza, botou para ligar, saiu funcionando, e outros dias depois o seu cliente retorna com o microfone sem funcionar. Por isso que é importante, senhores, vocês serem verdadeiros. Por quê? Quando você faz uma manutenção e essa manutenção não é verídica, não bate com o certo, o correto, tipo, vocês pegaram um aparelho que estavam com defeito no microfone. Vocês efetuaram a troca do microfone e não perceberam que ao lado desse microfone tinha um dos termistores oxidado. Você, quando aqueceu o microfone ali para ele ser retirado, você sem querer aqueceu um pouco esse termistor também. E às vezes ele tem uma certa temperatura que ele suporta durante alguns milésimos de segundo, e você pode ter danificado esse termistor, e ao montar você não perceber um defeito aí que pode estar causando, né? Uma história que eu conto muito é que uma vez um cliente trouxe um aparelho com um alto-falante ruim. Eu verifiquei a placa do cliente e na etiqueta de segurança percebi que ela estava vermelha. Comentei com o cliente e perguntei pela segunda vez: senhor, o aparelho foi molhado? O cliente insistiu em falar que não, para evitar possíveis valores ou tentar distorcer uma verdade para se beneficiar naquela manutenção, né? E quando eu falei que a manutenção ficaria em torno de R$ 180, pois ela tinha certeza de que o aparelho não tinha sido molhado,
ela até gostou pelo valor do aparelho na época, né? Porque ela estaria gastando simplesmente 180, enquanto a própria autorizada, para dar uma garantia 100%, teria cobrado desse cliente um valor de R$ 370. Como eu sabia que era um aparelho que tinha molhado recentemente e eu poderia tentar auxiliar o cliente com a seguinte questão: se tivesse me falado que o aparelho tinha sido realmente molhado, eu teria dado uma opção entre R$ 80 a R$ 180. Por quê? Eu avisaria ao cliente que, se caso fosse o alto-falante danificado por oxidação, por água, eu efetuaria simplesmente a troca do mesmo. Mas caso fosse um defeito não somente não do alto-falante, e sim do circuito integrado ou dos seus conjuntos de componentes da malha, um serviço desse não sairia por menos de R$ 180, né? Quando eu peguei o aparelho para fazer a manutenção, percebi que era realmente somente a troca do alto-falante. E ao efetuar a troca do alto-falante, eu percebi que realmente foi a única manutenção feita, né? Mesmo assim, analisei o circuito. Cheguei para o meu cliente e ele já estava ciente que ele pagaria em torno de 180. Eu passei e cobrei R$ 120. Por quê? Achei justo, não somente porque foi simplesmente uma troca de alto-falante, mas sim pelo cliente não ter sido verdadeiro comigo. E eu tive que, além da troca do alto-falante, analisei o restante da malha, trazendo assim uma garantia do meu serviço. Mas eu avisei ao meu cliente que somente fiz a troca do próprio alto-falante e que teria cobrado um valor que bem menor do valor cobrado anteriormente, caso fosse algum defeito no circuito. O cliente gostou, mas eu poderia ter cobrado muito bem R$ 80 para ter trocado o alto-falante, tá? Senhores, deixa eu pegar aqui, sair desfazendo aqui. Então, aqui a gente estamos citando somente o momento em que o cliente está deixando o aparelho na loja para você fazer uma verificação. Então, a princípio, como citado neste mesmo vídeo, é necessário sim você interrogar o seu cliente sobre o seu aparelho. Agora, se ele não tem um conhecimento do que possa ter ocorrido no aparelho, você vai ficar um pouco vulnerável a dar preço antes, a condenar o aparelho antes, sem fazer uma verificação correta daquele circuito ali, tá? Então, senhores, eu vou ficar por aqui somente com essa primeira dica e vou voltar com outro vídeo, tá? Não sei se exatamente para a gente complementar esse primeiro passo. O primeiro passo, repetindo, pergunte ao seu cliente. Se ele não tem consciência do que possa estar acontecendo, porque pode ser um aparelho de um filho, de uma esposa, né, ou de alguém que possa ter deixado com ele para, né, com o namorado, com a namorada, para poder levar, né, e a pessoa não ter certeza dos acontecimentos do aparelho. Uma vez, um cliente chegou para mim e falou o seguinte: "Ô daí, me dá uma moral aí, vê por que esse aparelho apagou." Eu falei: "O que aconteceu?" Ele falou assim: "Não, a minha esposa pegou no aparelho com a mão molhada, foi só isso." E eu levei em consideração o que ele tinha me falado, né?
E ele deixou o aparelho. Eu falei assim, cara, foi muito simples, cara, o que aconteceu. Vai lá, deixa o aparelho para orçamento. Vou abrir e vou verificar o estado dessa placa. Quando abri o aparelho, que eu verifiquei o estado da placa, estava completamente oxidada, como se tivesse caído dentro de um vaso, dentro de um valão, dentro de uma máquina de lavar, onde se criou muita oxidação. Liguei para ele de imediato, enviei algumas fotos do estado do aparelho e comentei que não seria possível simplesmente uma mão molhada no aparelho ali, né? Falei para ele que seria impossível somente a mão molhada. E ele me falou o seguinte: rapaz, eu não acredito que a minha esposa possa estar mentindo. Eu acredito nela. Eu falei, então ligue para ela e confirme com ela se aconteceu antes dessa vez, então, que possa ter sido uma vez bem anteriormente. E ele ligou e foi confirmado pela própria esposa de que ela estava simplesmente com a mão molhada e de que ao segurar o celular escorregou e caiu no vaso. Mas foi só a mão molhada. Mas o motivo de ter danificado tanto o aparelho. E simplesmente ele só escorregou e só caiu no vaso. Então, senhores, você sabia a verdade. E outra dica: se precaver. Tire bastante fotos do estado que está a placa do seu cliente, porque ele pode não acreditar em você, e sim no seu parente, tá bom? Obrigado, fica com Deus, um abraço, valeu.